fazer com que o professor tivesse práticas inovadoras ia fazer a escola ser inovadora. Ninguém sabe aonde quer chegar. As pessoas só vão fazendo coisas, mas ninguém sabe qual é o objetivo de fazer aquilo. Na escola que são péssimas e que são só crenças. Não tem nada de realidade muitas vezes, tá? Mas o que é muito importante é você desenvolver as habilidades que vêm junto com projetos, né? Que é o pensamento crítico, é você conseguir fazer a pesquisa, é você conseguir apresentar para as pessoas, falar em público. Por que dentro da teoria do resposta ao item, as questões mais complexas, elas estão no topo da taxonomia? E por que as crianças não conseguem responder? Por que os alunos não conseguem responder? Porque eles não tiveram essa prática na sala de aula. A escola fica na base de taxonomia. A gente já entrega tudo pronto, achando que eles não vão saber dizer sobre o que eles querem. Tá errado. Eles sabem o que eles querem. Eles só não têm espaço para falar. Começa mais um MestreCast, eu sou Alexandre do Bugras. Eu sou o Felipe Baldi. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma convidada que também está transformando o futuro da educação com a gente. Ale, seguinte, essa convidada, ela começou a sua carreira no mercado financeiro e quando ela fez um projeto de educação, ela se apaixonou. E aí ela começou a estudar pedagogia, depois ela fez pesquisas na área da filosofia, na área da infância e trabalhou em diferentes grupos educacionais, em escolas, e hoje, à frente da Amorelli Educação, ela ajuda gestores escolares a criar escolas mais inovadoras e sustentáveis. Andresa Morelli, que prazer ter você aqui. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Já tenho acompanhado aí o Felipe há algum tempo no Tangram, visto o processo aí de trazer para as escolas esse repertório de educação financeira, minimamente essa reflexão sobre a importância disso, né? E aí a gente vem conversando um pouquinho sobre isso. Estou muito feliz aí com o convite. Obrigada. Eu estou super animado e você fala muito sobre inovação, mas eu queria saber, assim, começar do básico mesmo hoje o nosso papo. Assim, se eu entro numa escola, como eu consigo identificar, quais são os traços que eu consigo identificar se de fato uma escola é inovadora ou não? Essa pergunta, ela já mexe um pouco com cultura, né? Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem um livro que chama O Novo Código de Cultura. Então, são dois autores, o José Salib e o Sandro Magaldi. Eles falam sobre cultura organizacional. Falam sobre gestão. Os livros são excelentes, fáceis de ler, eu já li todos, assim. E no Novo Código de Cultura, eles trazem um exemplo de um iceberg de cultura. Esse iceberg de cultura, ele é desenhado assim. O que você chega dentro de uma organização e você enxerga é o que está na ponta do iceberg lá no alto, né? Então, são os artefatos de cultura. Então, como são os uniformes das pessoas, como as salas de aula estão organizadas, se essa escola tem ou não tem espaços de aulas mais compartilhadas, tipo laboratório maker, ou um auditório que ele tem cadeiras que são grudadas no chão, ou são cadeiras que conseguem se locomover. Então, estrutura de reunião. Essa escola faz reuniões? Como são essas reuniões? Então, é tudo que você enxerga dentro da estrutura. Mais abaixo, você tem as normas e valores, que aí você não enxerga aquela parte do iceberg que já fica ali embaixo do gelo, mas que ela está ali sustentando o iceberg. Hoje, na normativa, a gente tem uma vantagem de ter a BNCC. Para mim, a BNCC é uma vantagem, né? Ela traz aí, documentalmente e por força de lei, um olhar diferenciado para a educação. Andresa, é 100% perfeito? Não, nada é 100% perfeito, mas a maioria das coisas ali são coisas muito boas que a gente pode aproveitar. E valores são os valores que essa escola diz que tem lá no PPP, né? Missão, Visão e Valores, mas os valores que, de fato, são vividos dentro daquela organização. Só que a parte mais subterrânea do iceberg são as crenças. E essas crenças, na verdade, que sustentam todo esse iceberg. Quando você me faz essa primeira pergunta, né, de como a gente entra numa escola e vê se essa escola tem práticas inovadoras, a primeira coisa que a gente enxerga são os artefatos de cultura. Eles são artefatos voltados para a cocriação, para compartilhamento, para a cultura do aprendizado? Então, são essas perguntas que a gente vai se fazendo e vai fazendo até para o próprio gestor, porque a gente estava conversando um pouquinho antes sobre essa palavra inovação, né?
Então, acho que ali 2011, 2013, essa foi a palavra da educação. Vamos inovar. Todos os outros lugares inovaram e a educação não inovou. 14 anos atrás. 14 anos atrás. Acho que isso foi um boom muito forte, né? Mas naquele momento a gente associava a inovação à tecnologia. Então as escolas acharam que colocar iPad na mão dos professores, colocar iPad na mão dos estudantes, colocar projetor na sala de aula. Lembra a onda dos projetores, daquelas telas que escrevia e passava o aplicativo? Só que a gente percebeu naquele momento e eu estava vivendo aquilo muito forte, porque eu trabalhava numa multinacional com um projeto voltado para a inovação na educação e coloquei iPad na mão de muitos professores achando que aquilo ia resolver o problema, que não resolvia. Que ele continuava dando a mesma aula que ele dava com aquele iPad na mão. E qual o problema? Pessoas. Inovação não é tecnologia, inovação é gente. E aí eu fui estudar profundamente sobre inovação, mas, assim, ali, num primeiro momento, me desafiando. Então, eu lembro que o primeiro evento de inovação que eu fui foi de supermercado. E aí, eu queria ver o Murilo Gun, que, para mim, era uma pessoa que eu olhava e falava, caraca, o Murilo Gun, sensacional. Onde está o Murilo Gun? E o Murilo Gun fala, estou nesse evento de supermercado. Eu falei, então eu vou. Foi um dia inteiro de evento. Eu cheguei lá, imagina, não tinha mais ninguém de escola além de mim no evento. E A galera falava assim, tipo, pô, a gente tá aqui, quer inovar, vocês têm um mercado? Eu falei assim, eu compro no mercado. é isso, Aí eu falei, nossa, que legal. é isso. Você era a única. E aí você vai, a única que compra, eu só vendo. Eu tenho poder de escuta aqui, deixa eu falar que eu posso ficar aqui para escutar. E assim, uma questão de aprender. Como é que eu me coloquei nesse lugar de aprender coisas, né? E aí o Murilo Gun falou, foi bacana, só que depois do Murilo Gun, uma pessoa falou que foi a pessoa que, tipo, abriu a minha mente para essa pauta de inovação, que foi o Eduardo Serafim. Na época, ele era head de inovação da 3M. A 3M é uma das empresas mais inovadoras do mundo, eu não sabia disso, porque quando a gente fala 3M, dentro do meu repertório ali, de conhecimento, a gente pensa o quê quando a gente fala 3M? Durex. O que mais? Mas, e pro Durex mesmo. Post-it. É post-it, é. Porra, cara, 3M é post-it. E aí eu falava, mas como que porque ela fez o post-it, ela é inovadora? Não, porque a 3M, dentro do lugar da medicina, ela tem uma relevância gigantesca e ela consegue medir, mapear a experiência do usuário que está dentro do centro cirúrgico usando um produto da 3M. Aí eu, o quê? Experiência do usuário, mapear. Mas o que significa isso? Por que isso faz com que eles sejam inovadores? Por quê? Porque eles estão voltados para pessoas. Cada vez que eles produzem uma coisa, eles entram em contato com a enfermeira que usou o negócio lá. E diz para ela, foi bom, foi ruim? Funcionou? Precisava melhorar? Na hora que você abriu a embalagem, aquilo te atrapalhou no centro cirúrgico? E eu falei, nossa, inovação é gente. Aí minha mente mudou de inovação e tecnologia para inovação e gente. Então, acho que tentando conectar um pouco a tua pergunta dentro dessas duas vertentes, existe uma vertente que é um olhar que não é um olhar correto sobre inovação ser tecnologia. Tecnologia é ferramenta. Inovação é modelo mental, é forma de pensar. E cultura, porque a gente vai casando um pouco uma coisa com a outra, né? Então, você tem a cultura individual, você tem a cultura coletiva, e isso tudo vai te trazendo uma perspectiva de... Essa escola é inovadora porque ela tem laboratórios de não sei o quê? Tá, mas eu tenho 2 professores que usam esse laboratório. Ela não é uma escola inovadora, ela tem 2 professores que têm práticas inovadoras voltadas para a tecnologia. São coisas muito distintas, né? Então, começar a se fazer perguntas sobre isso é o primeiro passo para a gente conseguir compreender, né? Então, são mais perguntas, aí vai um pouco para a minha área aí de filosofia, né? Que eu trabalhei bastante com isso. Tá, quais são as boas perguntas que a gente precisa fazer para entender se essa escola ela tem ali uma cultura de inovação, sabe? Aí chegou o dono da escola e falou assim, cara,
quero que minha escola seja inovadora. Andresa, por onde eu começo? Por onde começa? Missão, visão e valores. Então, como que é uma missão, visão e valores de uma escola inovadora e tal? Primeiro é a gente entender que isso não é um documento de gaveta. Porque normalmente, vamos voltar um pouco na história. Porque eu sempre volto, gente, porque isso dá uma perspectiva para a gente, assim, de como a gente chegou até aqui, né? Até para a gente poder falar, o que eu posso fazer de diferente a partir de aqui? Não é para eu ficar lá no passado remoendo e falando, não fiz, está errado. Não, muito pelo contrário. Quando a gente olha para a missão, visão e valores, numa perspectiva de projeto político-pedagógico, as escolas fizeram isso porque elas foram obrigadas num primeiro momento. O Ministério da Educação disse, todas as escolas têm que ter um PPP. Então, você tem X tempos para entregar o teu PPP aqui na tua delegacia de ensino, na sua secretaria de ensino, na sua regional, como cada lugar chama. E eles contrataram alguém para fazer esse PPP. Esse alguém fez PPP para 30 escolas. Você está rindo, Felipe? É que eu sei que muitas escolas não têm conhecimento do PPP e... Sim, qual que é a tua missão? Minha missão é fazer a molecada aprender. Qual que é a tua visão? Os moleques aprendidos da né? A galera aprendeu. E os valores? Conhecimento. Porque quem fez foi aquela pessoa e assim... Rapidão, se for isso, tá bom. O problema é se tiver focado ainda muito em ensinar, nem garantir o aprendizado dos alunos. E quem acha que missão e valor é a mesma coisa? Uma vez eu fui fazer uma entrega para uma escola muito específica e eu comecei, tá, qual é a sua missão? Ah, não, a gente acabou de fazer um trabalho com não sei o que sobre missão, visão e valores. Eu falei, que bom, já estou saindo de algum lugar. A gente colocou a visão no crachá. Aí eu, por que vocês colocaram a visão no crachá? Não, porque a visão é o que a gente está fazendo todo dia. Eu falei, não, a visão não é o que você está fazendo. A visão é onde você quer chegar. O que você está fazendo é a missão, é porque você está aqui. É tanta questão conceitual errada dentro do processo que se a pessoa não sabe nem qual é o objetivo dela como escola, como é que ela vai ser inovadora? Então, a primeira reflexão passa por aí. Qual é a sua visão como escola? A minha visão é que eu quero aprovar o aluno, não sei o que, branã, de forma inovadora? Tá bom, pode ser. Mas primeiro você tem que ter isso muito claro para você. E a sua missão? O que você faz enquanto escola todos os dias quando você chega aqui? Quando você como gestor chega, como você quando professor, como você... Não sei o que eu faço. E você via que era tudo assim, tá? Formar cidadãos críticos, éticos e autônomos capazes de interferir no mundo de maneira positiva. Parece o ChatGPT, né? Tá falando, entendeu? Então, se você não sabe qual é... E aí a gente passa por um processo de revisitar isso de forma consciente. E a minha pergunta para a escola é assim, olha, aqui na missão, o que vocês fazem? Se eu sair daqui agora e for andar na escola, eu vou ver isso? Que vocês fazem isso? Que essa é a missão? É isso que vocês estão fazendo todo dia? Se perguntar para os alunos, eles vão achar que é isso. Entendeu? Então, revisita isso como identitário. Eu uso muito o termo, eu fiz uma live esses dias com a Irene, lá do Reinventando Educação, né? Que é maravilhosa também. Falei com ela ontem, fiz ontem a live com ela. Maravilhosa, amo. E aí eu falei para a Irene que eu uso esse termo, documentos identitários. Aí ela falou, eu adorei, eu vou usar também. Eu falei, não, é nosso, pode usar. Você constrói documentos identitários que te deem essa referência de uma escola inovadora? Porque lá retomando um pouco também, lá naquele tempo, a gente achou assim que fazer com que o professor tivesse práticas inovadoras ia fazer a escola ser inovadora. Sabe qual foi o resultado disso? Você tinha ali 3 ou 4 professores que queriam fazer coisas diferentes, né? E eram mal vistos pelos outros professores. E eram os queridinhos da gestão. Para mim, dentro da minha experiência com isso, a primeira coisa que a gestão tem que fazer é olhar para ela. Eu, gestor, eu tenho meus documentos identitários, começando por esse básico, missão, visão e valores. Claro, e quando a gente escreve valores nas escolas, a gente traduz. Porque, às vezes, eu tenho 3 escolas diferentes que dizem que respeito é um valor. E aí eu pergunto para ela, tá, mas o que significa respeito na tua prática? Cada uma me diz uma coisa totalmente diferente da outra, mas que é respeito? Mas é dentro da perspectiva daquela escola que aquilo ali é respeito.
Então, para algumas é respeitar as regras, as diretrizes e tal. Para outro é respeitar a tua relação com o outro. As duas coisas são respeito. Mas visto de uma identidade muito diferente de escola. Não tem certo e não tem errado. Eu não estou julgando. É uma fala sem julgamento, essa que eu estou trazendo aqui, entendeu? Mas é uma realidade, é o que a gente enxerga. Então, quando você olha para isso e você fala assim, poxa, a minha missão, eu tenho alguma prática que faz com que eu seja inovador? Não. Então, por onde a gente começa? Você quer ter? Se você quiser ter, vamos trazer um aumento de repertório? Que aumento de repertório é esse? O que você sabe como escola e o que você precisa saber para entender o que significa inovação na sua escola? Então, quando você visita escolas inovadoras, por exemplo, de fato, tipo Amorim Lima, o que era o Projeto Âncora aqui, a Escola da Ponte, que eu já fui. Estou falando algumas, mas a gente tem aí outras referências, né? Elas são escolas que trabalham por projeto, por exemplo. E a essência da escola é trabalho por projetos. Andresa, voltando um pouco no começo e perguntando por quê. Por que uma escola quer ser inovadora? De onde nasce essa vontade? É dessa consciência, porque todas as escolas estão gerando inovação, está no hype falar inovação, ou porque tem ali um desejo legítimo em mudar as práticas? De onde vem esse desejo das escolas em inovar? Em alguns momentos vem de uma dor. A dor pode ser, eu estou perdendo aluno. A dor pode ser, os meus alunos não estão aprendendo. Você tem várias dores. E aí a pessoa fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui que faça com que eu pare de perder aluno ou com que, de fato, os meus alunos aprendam. Então, e aí inovação parece uma boa possibilidade para fazer isso, sabe? Então, poxa, se eu penso em inovação, eu tenho que mudar alguma coisa. Inovação vem muito com uma carga de mudança. E inovação também não é mudança, gente. Também é outra coisa equivocada. Você estuda minimamente sobre inovação, você vai ver que inovação é pegar alguma coisa que você já faz e melhorar isso. A menos que você pense em inovação disruptiva. Só que dentro da educação, o que é inovação disruptiva? Eu estou aqui por quê? Porque eu preciso construir um processo de ensino-aprendizagem com o meu estudante. Esse é o meu porquê. O que pode ser disruptivo nisso? Nada, porque esse é o porquê. Então, a inovação disruptiva também é outra coisa que eu discordo, porque ela não respeita as pessoas. E se inovação é gente, e eu tenho uma inovação disruptiva, eu não estou respeitando as pessoas que estão ao redor. Então, quando eu quero ser inovador, às vezes é porque isso está vendendo no mercado, e aí eu também quero vender a minha escola, para eu não perder alunos. E aí esses conceitos ficam muito deturpados, sabe? Eu trago tecnologia. Não, aí você tem que mexer com aprendizado. E aprendizado, assim, Felipe, muito autoconhecimento. Nenhum processo de mudança ou de inovação, ele passa primeiro pelo outro, ele passa primeiro pela gente. E aí eu estou disposto a que esse processo passe por mim, eu, gestor escolar, que tenho ali milhões de crenças e é desse jeito, eu sou centralizadora, eu tenho que saber responder tudo. Eu nunca vou ser uma escola inovadora se eu tenho um gestor que acha que tem uma postura centralizadora. Por quê? Porque senão ele vai achar que todas as respostas estão nele, que ele tem que saber tudo. E aí você não tem inovação, porque é impossível uma pessoa saber tudo. Se eu não tenho uma gestão que delega, que forma, que desenvolve, eu não tenho como ser inovador. E passou uma aqui. Quando você fala da visão, assim, né? A visão de escolas inovadoras. Pelo que você está falando, a maioria das escolas, isso não vem de um lugar muito de tipo, eu quero fazer uma coisa legal, mas quero fazer um negócio mais legal, quero ter um pouco mais de sucesso, quero parar de perder alunos e tudo mais. Como que uma escola consegue construir uma boa visão, assim? O que é uma boa visão de uma escola para o futuro, que você acredita? Você acha que isso está mais associado com o mercado, está mais associado com, de fato, a educação, com o aprendizado dos alunos? Eu acho que aí a gente volta para a cultura. Aí eu acho que tem mais a ver com olhar para a cultura da sua escola. E aí, com tudo isso, quais são os artefatos que eu tenho que me trazem uma clareza se eu tenho uma cultura inovadora? Não dá para ser uma resposta, sabe, Ale? A gente tem
muito essa ilusão de que a gente responde questões complexas de forma simples. E por isso também a gente tem uma cultura na escola que é de dizer assim, me dá aí 5 dicas para... Não sei. Querido, não tem 5 dicas para. Tem que trabalhar, tem que estudar. 5 dicas. Primeira dica, trabalhar. Segunda dica, estudar. Entendeu? Terceira dica, se ressignificar. Quarta dica, aprender coisas que você nunca pensou em aprender. Segunda dica, não faça essa pergunta novamente. Não me faça essa pergunta novamente, entendeu? E as pessoas, assim, eu acho que o grande desafio do meu trabalho hoje é a gente compreender que eu não tenho 5 dicas. Eu não tenho. Eu posso construir caminhos com você, mas não tem fórmula mágica. E na cultura da escola, a gente tem muito assim, pergunta e resposta. Tipo, eu tenho 53 anos. Eu tenho pavor de geografia. Por quê? Eu tive uma professora de geografia durante o meu ensino fundamental inteiro, que se eu não colocasse a vírgula no mesmo lugar que ela colocou na lição de casa, na prova, ela me tirava um 10º. Então, eu tinha que ficar decorando as perguntas e respostas com as palavras que ela queria que eu colocasse, porque senão ela me tirava ponto. Então, em nenhum momento eu estava focada em aprender geografia. Uhum. Eu estava focada em responder do jeito que ela quer. Ok, aí você pega uma cultura dessa, que é uma cultura que a gente viveu. Por que é difícil uma pessoa de dentro de escola olhar para a inovação e conseguir ter práticas de inovação? Porque é a história do time que tá ganhando não mexe e tal, né? Boa. Então, pô, se eu tiver que mudar, quer dizer que eu assumo que eu estava errado. Boa. O que mais? Existe também uma dificuldade no relacionamento com os pais, de como que os pais vão aprovar essa decisão da escola ou essa nova abordagem. Os próprios outros professores talvez vão criticar e falar que está fazendo de um jeito diferente e ruim para proteger o próprio método, talvez. E porque a gente tem um registro de experiência de ter aprendido sem ser uma escola inovadora. Sim. Eu quero ensinar, sei lá, os meus filhos, os meus alunos do jeito que eu aprendi. Que na minha cabeça funcionou. Funcionou, É, aprendi, é eu tô mesmo. aqui. Assim, pô, foi legal? Não foi legal. Mas tô aqui, deu tudo certo. Pra que eu vou arriscar? O meu Eu filho... sou muito bom. Eu sou incrível. Meu filho vai ser como eu. É isso. Eu não tenho registro de experiência de um aprendizado que não tenha sido um aprendizado tradicional, nem na minha vida escolar, nem na minha universidade, nem em qualquer outra pós-MBA que eu tenha feito. Todo o meu registro de aprendizagem, ele é muito tradicional. E aí, como é que eu vou falar? Funciona de outro jeito, se eu não tenho esse registro de aprendizado. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque você falou muito sobre aumentar repertório para ser mais inovador. E, por exemplo, às vezes eu me comparando um pouco com o Ale, no sentido de, putz, o Ale lá era um aluno muito diferente de mim. Na escola, eu era um aluno lá que queria decorar as respostas da prova para tirar nota 10. E aí eu acho que o meu repertório sempre, minha vida inteira, foi muito limitado. Porque eu estava limitando o meu conhecimento ao que a escola falava que eu deveria aprender. E hoje eu vejo o Ale ali falando no podcast que ele tem muitas referências. E referências que eu não tenho. Eu falei, cara, eu poderia ter aproveitado diferente. Enfim, vida de cada um. Mas isso me dá hoje uma fome de aprender coisas diferentes. Porque eu sei que até mesmo para o meu trabalho hoje, se eu olho para coisas diferentes que não estão só associadas à educação, vão me permitir ser mais inovador. E aí entra muito no que você fala muito de, putz, se a gente está num congresso de educação, será que a gente deveria estar colocando pautas apenas de educação? Será que se a gente limitar nessa caixinha aqui a visão e o conhecimento dos educadores que já estão acostumados a olhar só para aquilo, vai de fato gerar inovação ou a gente deveria olhar para outros lugares? Tipo, inovação em supermercados. Inovações no supermercado. Você é um exemplo. Foi só o começo da minha maluquice, que eu tô nela até hoje, tá, gente? A gente precisa aumentar repertório. E aí a gente precisa se colocar em contato com algo que às vezes assuste a gente. Então, eu tenho histórias muito boas, assim. Eu tenho 2 grandes mentores na minha vida, né? Que são pessoas muito referência, assim. Quando eu estudei PNL, que eu não entendi nada daquilo, mas um dia eu vou entender. Essa idiosa, você viu, né, Ale? Putz, várias... Muito. Quando eu estudei PNL, eles trazem ali no PNL, que é uma das coisas mais doidas que eu já estudei na minha vida. Eu fiz uma imersão de 8 dias de PNL, né? Eles falam de modelagem. Como é que o final do PNL é isso. Como é que a gente constrói modelagens a partir das nossas experiências, né? E que você pode pegar alguém que você admire e modelar
aquela pessoa. Aí eu falo, nossa, mas eu acabo fazendo isso com essas duas pessoas que são referências para mim, né? Que é a Selma Brito, que foi minha diretora quando eu estava no UNE, minha grande amiga, e a Miguel Thompson, que é Miguel Thompson, né? Que é o máximo, que era de Singularidades, meu amigo querido, que sempre vai fazer uma falta gigante nesse mundo. E como é que a gente usa essa modelagem para dizer de como a gente trabalha, né? Então, quando a gente fala de modelagem, é isso, assim, a minha modelagem na escola é daquela coordenadora, daquela diretora, daquilo ali. Eu não tenho outras referências. Uma vez, veio uma pessoa me procurar, eu falo que ela é o meu melhor case de mentoria da vida. Da vida. Ela é coordenadora de educação infantil de uma escola internacional. A gente está junto até hoje. Ela falava assim para mim, eu saí de professora e virei coordenadora. Mas o modelo de coordenação que eu conheço, ele não está me ajudando a resolver os desafios que eu tenho como coordenadora. Mas eu também não conheço outra coisa. Então, eu vim procurar você para ver se eu aprendo outras coisas e coloco em prática. Cara, isso é sensacional. Falta referência, falta modelagem. Então, como é que a gente busca referências em outros lugares que não sejam dentro da escola? Se o meu repertório é só escola. A gente pode fazer isso de N formas. Aqui em São Paulo, a gente tem espaços de cowork, como o Habitat Bradesco, como o Cubo do Itaú, como o WeWork. Meus caras têm palestra de graça, de tudo que a gente possa imaginar. Pode ser online. Tem presencial, mas tem online. Não é possível que eu não consiga tirar 2 horas do meu mês para assistir uma coisa de algo que eu não saiba o que é. E aí, voltando, Selma Brito, a gente queria entender sobre inteligência artificial. Ó, faz tempo isso, tá, gente? Ninguém falava de inteligência artificial, a gente queria entender. Na educação não tem ninguém falando sobre isso. Vamos procurar onde tem gente falando sobre isso. Aí a gente vai lá, né? A Selminha vem de Salvador e fala, ó, vamos fazer essa semana estudar a inteligência artificial. Tem esse evento e tem aquilo ali, e fomos nós, né, atrás da inteligência artificial. Aí fomos no evento de graça, no Habitat Bradesco, falando sobre IA. A gente chegou no evento, lotada a sala, e o cara começa a falar lá, um monte de coisa e tal, e a gente olhando, anotando no nosso caderninho, né, gente? Lá estamos nós. Aí passou, tipo, meia hora, o cara falou assim, não, agora peguem os computadores de vocês, que a gente vai experimentar, não sei o que, não sei o que lá. A gente olhou uma para a cara da outra, que computador? A gente não tinha nem levado Note, nem nada. E aí os caras super programadores de não sei o que, a gente dava risada uma da outra no evento. E aí a gente falava, olha só, e aí a gente falou para as pessoas, a gente não trouxe o computador, a gente não é dessa área, a gente é de educação, e a gente veio aqui aprender o que vocês estão falando sobre IA. E aí a abertura das pessoas para a gente foi incrível. Eu não precisei me sentir menos do que eles, porque eu não sabia, e não sei até hoje, fazer uma planilha de Excel. Eu amo planilha de Excel, adoro gráficos e indicadores, mas eu não sei somar o A com B. E não vou aprender, isso foi uma coisa que eu já definia. Igual a geografia. Não, Larissa sabe, eu falo, ela entendeu tudo. Larissa é sua filha? Larissa é que trabalha comigo, né? Tem a Larissa e tem a Amanda. Tá. É engenheira de produção, é maravilhosa. Larissa, isso. Dre, faço. Me entrega uma planilha de inclusão da escola impecável. Aí eu gosto dos dados, dos indicadores, essa parte eu tô amando. Aí a disponibilidade do outro para o teu processo de aprendizagem, quando você diz assim, também eu não sei, mas eu tô aqui porque eu queria entender alguma coisa disso. E tem outra muito boa minha com a Selma, a gente tem muitas muito boas, né? Que é assim, a gente queria participar de um hackathon. A gente entendeu que um hackathon era uma coisa muito legal. E a gente queria participar de um hackathon. Começamos a pesquisar hackathons. As duas doidas. Selminha mora em Salvador. Aí falo, Selminha, achei aqui, ó, hackathon, 4 dias, numa cidade chamada Santa Rita do Sapucaí. Vamos lá participar desse hackathon. Selminha... Em Santa Rita do Sapucaí, sim. Carnaval e hackathon. Sim. Vamos ver já. Maravilhoso, gente. Todo mundo tem que ir, tá? Eu tô indo pela 5ª vez agora. Selminha vem de Salvador para cá e fala assim, vamos no hackathon. Tá. Chegamos lá, um teatro, uma palestra inicial e não sei o quê. Aí a gente, tá, mas que horas começa o hackathon?
Não, ainda não começou. Aí a gente começa a ver lá uma série de falas, de workshops, de palestras, de não sei o quê. Aí a gente vê lá, como organizar hackathons em empresas. Ó, esse aqui é um hackathon. Aí a gente foi. Era uma palestra explicando como organizar hackathons. E aí a gente entendeu que a gente não estava no hackathon. Que a gente estava num evento chamado Hacktown, que hackeia uma cidade para falar de inovação. A gente dava risada, nós duas. Ah, então não era hackathon, era hacktown. Não, era um Hacktown. Ah. Ali, a gente dava risada. E aí a gente viveu o evento, que para mim é o evento de maior aprendizado que eu já tive na minha vida, é aquilo ali. Aí foi bom que você não parou de ir, né? Você foi depois Não, 5 fiz vezes. palestra já fiz mesa, já. Todo ano eu tô lá agora. Aí, quando a gente voltou, a gente não desistiu. Aí a gente veio no InovaBrá, numa palestra, numa fala sobre organização de hackathon. Vamos lá. Porque se a gente vai numa palestra de gente que quer organizar hackathon, é porque as pessoas organizam hackathon. Minimamente, elas vão saber explicar pra gente. Quando chegou lá, a gente está assistindo a palestra, teve um coffee, a gente começou a conversar no coffee com umas pessoas. Aí conversamos com o Marcos Ribeiro, que é meu amigo querido até hoje, que é de Santos. Aí a gente contou essa história do Hacktown e o Marcos dava risada. Ele virou para a gente e falou assim, gente, olha só, eu organizo hackathons há não sei quantos mil anos. Assim, eu acho que o primeiro hackathon organizado no Brasil foi pelo Marcos. Eu vou fazer um hackathon agora, esse final de semana, com a prefeitura, com a Secretaria de Educação de Santos. Vocês querem participar? Aí a gente falou, é claro que a gente quer. Selma comprou outra passagem para voltar para Salvador, para a gente poder ir para Santos. E aí a gente participou como mentora num hackathon para a Secretaria de Educação de Santos. Que legal. Mas imagina se no primeiro momento que a gente quer participar de um hackathon, a gente já caísse nesse de Santos. A gente teria aprendido tudo que a gente aprendeu nesse processo? Não, ia chegar lá toda perdida, né? Não, perdida a gente estava o tempo todo, né? Mas teria tido menos aprendizado do que a gente teve. E aí eu acho que é uma coisa de você se colocar nesse lugar de aprender, sabe? E erra, vai. Achei que eu ia aprender isso aqui, não, estou aprendendo aquilo. E hoje o Marcos, vou sempre, participo de vários hackathons com ele, do Porto de Santos, de vários lugares. É uma pessoa incrível, que me ensina muito. Então, como é que a gente vai buscando caminhos de aprendizado, se abrindo para o aprendizado, entendeu? Uhum. Então, para mim, o primeiro ponto é a gente compreender isso. Como é que eu saio da minha zona de conforto? Porque é sair totalmente da zona de conforto, né, gente? Assim, vamos combinar. E não é todo mundo que tem essa predisposição, né? E aprender coisas. Então, para mim, o primeiro caminho é esse. É sempre partindo da gente. E se você não consegue ir para Santa Rita do Sapucaí, para ir no Hacktown, o que você pode fazer? Seguir o Mestre Cash aqui, porque a gente está trazendo os convidados que estão falando sobre o futuro da educação para você conseguir modelar e ver o futuro de tudo que vai acontecer. E curte esse vídeo aqui para apoiar o nosso trabalho. Aí, ó, gostou dessa publi? Adorei, Ale. Tem que Autopubli. aprender a fazer essas coisas. Assim. Ele é o melhor. Muito bem. Olha, ele muito sempre bem. faz o pitch das empresas. Ele tem outro podcast que chama o GigaCast, e aí ele sempre faz um pitch da empresa, melhor que o cara, normalmente. Ah, eu gosto muito mais de fazer os pitchzinhos aqui, viu? Assistirei o podcast. Ô, se quiser ver lá, a gente entrevista os melhores empreendedores de tecnologia aí do Brasil e tal, certeza. galera. Muito Giga melhor que eu, Cast. inclusive, é. Eu Giga vou Cast. gravar vários episódios hoje ainda. Quarta-feira é meu dia de podcast, gravo um monte. Mas eu queria te perguntar, Andresa, quando você falou de algumas escolas, assim, modelo, né? Você falou de modelar e tal, cara, o que você acha que são escolas que são referências? Você mencionou, por exemplo, o Projeto Âncora, a Escola do Porto, que você viajou, você conheceu lá, que é em Portugal, né? É, a Escola da Ponte. Escola da Ponte, isso. E você... Por que você achou essas escolas interessantes, assim? Porque eu acho que tem muitos professores ou pessoas da educação que elas têm esse modelo na cabeça e olham e falam assim, tipo, Escola da Ponte, projeto, mas projeto não passa direito em vestibular, isso aqui não serve pra nada. Eu vou ignorar completamente e seguir do jeito que eu tô, né? Enquanto acho que o jeito certo é você olhar e falar, o que eu posso aprender com isso, né? Tem alguma coisa que talvez não é tão legal, mas alguma coisa boa tem, né? Você é referência mundial e tal. Então, adoraria ouvir de você como foi a tua experiência, o que você conheceu e tal. Quando eu visito essas escolas, eu gosto muito de visitar escolas, o que eu percebo é o seguinte, assim, o projeto, acho que voltamos para as crenças, né, de que o projeto não aprova ninguém no vestibular. Quando a gente fala de processo de aprendizagem, qualquer processo de aprendizagem, ele é taxonômico. Não sei se alguém aqui já sentou para falar de taxonomia de Bloom em algum momento. Não, ainda não. Ainda não. Beleza. Pode falar. Vou falar. Taxonomia, no que eu entendo, é dar nome às coisas. Não. Mais ou menos. Taxonomia de Bloom é antigo, gente. Nem de que ano que é. Se a gente quiser pesquisar aqui, a gente pesquisa. Mas eu uso muito, porque
É processo de aprendizagem. Então, vamos supor, a gente está falando aqui sobre um tema. O primeiro movimento que a gente faz para aprender sobre esse tema é conhecimento. Eu quero conhecer sobre isso. O que é isso? Aí você vai lá. Conhecimento, inovação. No meu caso, né? Eu quero conhecer, quero saber sobre inovação. Isso quer dizer que, num primeiro momento, eu vou criar uma proposta pedagógica inovadora? Não, gente, eu só estou conhecendo, né? Aí você conhece. Conhecer significa que você compreendeu isso? Ainda não, né? Ainda não. Conhecer, você só conheceu. Para compreender, você tem outras estruturas mentais que você precisa usar para compreender. Isso é base de taxonomia, conhecimento e compreensão. Tá? De qualquer processo de aprendizagem. Eu quero aprender sobre cultura organizacional. Eu conheci o que significa cultura, eu li. Para eu compreender, eu tenho que comparar uma coisa com a outra, eu tenho que trazer aquilo que eu tinha lido num livro tal, com o que eu ouvi na palestra tal, com que eu... Cafés com pessoas interessantes é uma forma incrível de você aprender coisas. Eu sou maníaca de marcar café com as pessoas. Vamos marcar um café para a gente conversar? Então, eu tenho um aplicativo lá que eu marco todo dia várias coisas que eu faço para eu poder ter dados da minha vida, assim, e saber onde eu estou gastando minha energia vital. E tem uma parte lá de aprendizado que eu coloco podcast, palestra, livro, curso e cafés. Conversas com as pessoas. E muitas vezes eu tenho muito mais indicadores nos cafés de aprendizado do que em palestras ou cursos que eu estou fazendo. Então, ali você vai para conhecimento e compreensão. Então, a gente tem estudado bastante sobre redes, vínculos, construção de comunidades, muito por conta da Rede Aprendente, que eu lidero aí hoje, a Rede Aprendente, que tem mais de 300 escolas, e a gente está querendo olhar para isso com mais atenção. Então, eu tenho estudado sobre vínculos, sobre construção de comunidades, como é que as pessoas sentem-se pertencentes e tal. Então, eu estou ali naquele processo de conhecimento, compreensão, conhecimento, compreensão. Depois, eu vou para o meio da taxonomia, que é aplicar. Aí, eu aplico. Então, vamos lá. Tive aula de matemática sobre fração. Aí tem lá, conhecimento, compreensão. O professor não falou sobre fração e, necessariamente, a criança consegue fazer a tarefa de casa. Por que ela não consegue fazer a tarefa de casa? Já tem uma falha no processo de aprendizagem aí que ele não compreendeu. Ele conheceu e aplicou. Já está dando errado, porque ele precisa compreender. Aí eu apliquei. Apliquei quer dizer que eu consigo criar um exercício sobre fração? Não. Eu tenho que passar por etapas taxonômicas até eu ser capaz de criar alguma coisa. Aí eu tenho que analisar, aí eu tenho que comparar, aí eu tenho que voltar naquele exercício, fazer aquele um pouco mais difícil. Aí eu tenho... Aí uma hora, fala assim, construa um exercício sobre fração. Aí eu vou ser capaz de construir. Todo o processo de aprendizagem, ele é taxonômico. Eu também não estou me lembrando qual foi a pergunta que você me fez para eu falar isso. Não foi eu que perguntei aqui do exemplo da escola da Ponte e tal. Beleza. Aí, obrigada, Helena. Aí, quando a gente vai lá na Escola da Ponte, quando a gente vai no Projeto Âncora, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente faz uma... A gente fala assim, eu estou aqui no conhecimento e compreensão. O que eu aplico na minha escola? O que eu aplico na minha escola que faça sentido com a cultura da minha escola? Porque eu não vou ser a Escola da Ponte, porque a Escola da Ponte é só a Escola da Ponte. Nem se a gente abrisse no bairro ao lado de onde é a Escola da Ponte, outra Escola da Ponte, ela seria a Escola da Ponte. Ela não seria. Porque o espaço físico é diferente, as pessoas que estão lá dentro são diferentes, os professores são diferentes. Se eu levasse a mesma... Essa coisa de rede, por exemplo, por que é complexo? O que eu mantenho que é da rede e o que vai mudar de acordo com a cidade que eu esteja? Porque não adianta, eu trabalhei numa rede, eu fui diretora de Pessoas e Cultura de uma rede. Uma unidade era em Pouso Alegre, que é do lado de São Paulo. Outra unidade era em Juiz de Fora, que é ao lado do Rio de Janeiro. O pessoal que está aqui em Pouso Alegre faz Unicamp e USP. O pessoal que está em Juiz de Fora faz o vestibular, que é específico de Juiz de Fora, e faz o UERJ, o FRJ. Entendeu? Não dá, e é rede. Então, o que eu consigo disso daqui que eu conheci, compreendi, aplicar na minha escola?
que vai fazer sentido, que vai estar de acordo com a proposta pedagógica, que vai estar de acordo com a cultura, com os valores dessa escola e tal. Então, eu acho que quando a gente vai olhar essas coisas, é para aumentar o nosso repertório, mas para a gente voltar para casa e falar, opa, aí eu posso aplicar alguma coisa que eu vi ali que faz muito sentido. Aí eu vou ali e aplico aquilo. Olha, eu vou aplicar, por exemplo, eu fui lá, olhei na Escola da Ponte que eles têm uma rotina num quadro dizendo tudo que vai acontecer aquela semana e todo dia eles leem aquela rotina. Nananana. Ah, legal. Eu vou aplicar o projeto pedagógico da Escola da Ponte? Não, mas eu posso aplicar o uso de rotinas para que eu tenha uma comunicação mais clara do que acontece dentro da minha escola. Eu vou botar isso num quadro, eu vou botar isso no digital, eu vou entrar na sala falando isso para todo mundo. Então, como é que você desenha isso a partir da realidade que você tem? Então, quando a gente aumenta o repertório, não necessariamente a gente vai usar aquilo daquele jeito que está ali, mas a gente consegue pensar sobre a nossa realidade e falar, poxa, isso aqui faz sentido. E uma coisa mais importante assim, olha, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo? Porque o que eu vejo construindo planejamento estratégico em escolas é assim, ninguém sabe aonde quer chegar. As pessoas só vão fazendo coisas, mas ninguém sabe qual é o objetivo de fazer aquilo. Então, eu faço um monte de coisa que não tem objetivo nenhum, que só toma meu tempo e não está servindo para nada. Então, sabe o Simon Sinek, do Golden Circle? Então, quem não assistiu, precisa assistir. TED, no YouTube, 18 minutos. Eu assisto uma vez por mês. Sério, eu assisto uma vez por mês, para ver se eu entendi mesmo o que ele está falando. Ele é uma das minhas grandes referências. Nossa, maravilhoso. Eu começo pelo porquê. Meu livro favorito. Muitas coisas. Então, ele fala sempre, por que você faz o que você faz? Como você faz e o que você faz? A escola é o lugar dos quês. Ninguém sabe o porquê. Pensar no como, menos ainda. Se você pensa assim na escola, chega numa escola e pergunta, o que você faz? Ah, as pessoas têm uma lista. Tá, mas por que você faz isso? Aí, É porque é assim que faz, velho. não tem um objetivo único para esse X de ações aqui, sabe? Então, acho que um primeiro ponto é a gente compreender isso. Tem um processo de aprendizado que é taxonômico. As habilidades do Enem, você que está aí olhando para Enem, para os estudantes aí diretamente, né? Ele é taxonômica. Aquela matriz de competência do Enem é taxonômica. Se você olhar os verbos de comando, eles são taxonômicos. Você tem verbos que são de conhecimento e compreensão, você tem verbos que são de aplicação e análise, você tem verbos que são de avaliação e criação. Por que dentro da teoria do resposta ao item, as questões mais complexas elas estão no topo da taxonomia? E por que as crianças não conseguem responder? Por que os alunos não conseguem responder? Porque eles não tiveram essa prática na sala de aula. A escola fica na base de taxonomia. Raramente ela possibilita experiências de aprendizado de avaliação e criação dentro da escola. Nesse espaço, o pessoal fala muito desse negócio que é o estudo passivo e o estudo ativo, né? Onde o passivo é o que todo mundo faz. E assim, acho que existe algum valor que é muito na parte do conhecimento, às vezes da compreensão, né? Que é você assistir a aula e aí torcer para lembrar na hora da prova que você vai conseguir resolver as questões. Mas para resolver questão, você tem que conseguir resolver questão, né? Então, e isso é muito mais na parte de aplicar, né? Que é o que você estava falando do nível mais alto da taxonomia, que acaba supostamente sendo o dever de casa, mas o dever de casa acaba não sendo tão bem feito muitas vezes, né? E que não é, o aplicar é meio de taxonomia. O topo de taxonomia é criar e avaliar. Então, quando você vai para construções de questões que trabalham com isso, a molecada tem uma maior dificuldade, porque para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ser capaz, gente, de explicar aquilo que eu apliquei. Entendeu? Aí eu preciso ter trabalho em grupo, chegar lá na frente e apresentar aquilo. Eu preciso fazer esse tipo de construção dentro do meu processo de aprendizagem, entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é trazendo um monte de coisa que eu conheci, que eu compreendi, que eu apliquei aí, ou dentro do Elvira Brandão, quando eu era diretora, ou dentro do Pense, quando eu era gerente de unidade, ou dentro do SEC na Barra, quando eu era coordenadora, ou dentro do UNO como supervisora,
ou estou ali aplicando com as escolas, com as 15 escolas que eu atendo hoje. E aí a gente está criando novas soluções. A gente está avaliando o que a gente fez a partir de indicadores e de objetivos concretos para saber, olha, a gente queria isso daqui com esse resultado, com esse indicador e a gente não chegou. Eu estou falando aqui de um modelo de aprendizado que é meu, que é taxonômico e que hoje eu crio painéis estratégicos para as escolas, junto com elas. Eu crio processos junto com as escolas. Então, eu estou no topo da taxonomia, mas por quê? Porque olha quanta coisa que eu fui estudando de diversas fontes para eu conseguir chegar lá, de novo. Vanessa, vamos entrar aqui um pouquinho agora no teu negócio, né? Você... Deixa eu só um comentário sobre esse ponto, só para a gente não se perder, porque eu vi muito valor no que você falou no sentido do porquê que as escolas querem inovar. Então, no fim do dia, para mim, a escola quer inovar porque ela quer tornar o aprendizado mais eficaz. Se esse jeito não está funcionando, eu tenho que encontrar uma forma de tornar o aprendizado mais eficaz. E como eu torno o aprendizado mais eficaz? Quando eu olho para as 5 etapas de aprendizagem, do processo de aprendizagem, que é eu absorver, conhecer, compreender. O cara vai lá, ele retém, né, o aprendizado, mas ele também precisa muitas vezes, e a escola muitas vezes falha nesse modelo muito tradicional, em fazer com que o estudante crie alguma coisa e compartilhe isso também. Então, a escola muitas vezes para ali na terceira etapa, que até o estudante ali, ele aplicar aquele conhecimento numa prova. Mas ele não tem a oportunidade, e a escola deveria valorizar muito mais o estudante em criar e aplicar coisas. E aí, eu acho que a gente tem que ser muito intencional em tudo que a gente faz. E eu aqui na Tangram, assim, muitas vezes falei, cara, será que eu não estou fazendo mais do mesmo? Em algum momento eu me peguei e falei, cara, eu estou fazendo mais do mesmo. Porque o estudante lá na plataforma da Tangram está simplesmente replicando o conhecimento e respondendo perguntas. E como que eu faço para o estudante criar alguma coisa nova? E ele compartilhar isso com os amigos. E aí, 2 funcionalidades novas que a gente colocou, assim, isso desde o ano passado, é que o estudante pode criar uma pergunta para que um outro estudante responda. Então, no momento que ele, primeiro lá, ele absorve o conhecimento, ele tem algum repertório sobre consumo consciente, sobre planejamento financeiro, agora eu posso criar alguma coisa nova que alguém vai usar. Então, ele também vê a utilidade. E um feedback veio das próprias escolas, é que os alunos estavam usando muita plataforma gamificada. Todo dia plataforma. E aí, uma vez por mês, a gente adotou agora oficinas Tangram. Ele basicamente usa o conhecimento que ele teve lá nas 3 últimas semanas sobre agora como criar um orçamento financeiro pessoal. Putz, ele vai lá e agora tem condições de fazer. Então, essa mudança que a gente gerou no próprio produto da Tangram, a escola pode olhar para outros lugares e falar, cara, como eu consigo agora mudar os meus processos aqui, o formato de aula, não necessariamente fazer igual o projeto da Ponte, a Escola da Ponte faz, mas mudar as práticas porque eu quero que meus alunos aprendam mais. E isso está muito ligado para mim no processo, na retenção de aprendizado. Mesmo que seja para português e matemática, para o aluno passando vestibular. Porque aprender para mim é criar memórias. E no momento que o aluno está lá, mesmo que seja uma matéria que vai cair no vestibular, se ele está só replicando lá perguntas, isso não vai marcar ele. Agora, quando ele está criando alguma coisa nova, ele de fato está consolidando o aprendizado de uma forma muito mais eficaz. Isso é metodologia de projeto, Felipe. Isso é metodologia de projeto. A aprendizagem por projeto é isso, você tem um produto final. O teu produto final é você criar, é topo de taxonomia. O que você fez é tirar do meio da taxonomia ali, que era o aplicar, como se eu tivesse tipo uma apostila um pouco melhorada, porque ele está aplicando dentro de um outro contexto gamificado, beleza, mas ok, eu não estou chegando no topo de taxonomia. E aí o estudante ele não se sente autor daquilo ali. Por que a metodologia de projetos ela é muito potente? Agora vem a Andresa pedagoga aqui na história, né? Eu dou uma misturada nas coisas, né? Por que a metodologia de projetos é tão potente? Porque a metodologia de projetos ela chega ao topo da taxonomia. Ela tem um produto final, projeto, aprendizagem por projeto. Você tem um problema, se você usa, por exemplo, você pode usar Design Thinking para trabalhar a metodologia de projetos. Através lá do duplo diamante, de ferramentas de Design Thinking, que é super interessante a gente aprender um pouco sobre isso também, eu consigo construir um projeto. Aí eu construo um projeto e eu estou levando a minha proposta de aprendizagem até o criar, que é topo de taxonomia. E aí é óbvio que eles vão se envolver, porque eles estão vendo alguma funcionalidade naquilo que eu estou aprendendo, que é a grande pergunta, por exemplo, dos adolescentes. Por que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu vou fazer isso? A sensação é que sempre a gente está aprendendo por aprender, a gente está aprendendo para fazer a prova.
A gente não está aprendendo para usar isso em algum contexto. Uma questão que não se traz de pauta dentro de escola, e que eu acho um absurdo. A gente sempre teve projetos que traziam isso. Eu quero formar cidadãos críticos, éticos e autônomos, né? Voltamos lá para a missão, né? Bonita, né? Teu aluno sai daqui, ele sabe abrir uma conta no banco? Ele sabe tirar a carteira de trabalho dele? Ele sabe escrever um currículo para se candidatar a alguma coisa? Ele sabe que tem um aplicativo hoje do governo que centraliza todas as informações dele como uma pessoa física ali? Ele sabe? Não, ele não sabe. Ele não sabe nada. Ele saiu dali, ele está com 18 anos, ele saiu da escola, ele tem pouca autoria e autonomia como cidadão. Ele não consegue abrir uma conta em banco. Aí a mãe tem que ir abrir a conta em banco junto com o cara. Mas agora o verbo transitivo indireto tá ensinando lá o tempo todo, né? É isso. Qual é a funcionalidade? O que eu crio a partir disso que eu aprendi? Então, poxa, eu aprendi isso tudo aqui. Aí eu tenho meu CPF. Aí eu vou sair daqui e vou fazer o quê quando eu chegar na faculdade? Como é que eu me candidato a ter uma bolsa dentro da universidade que eu estou trabalhando para fazer um projeto de mestrado? Como é que eu tenho uma ação prática no mundo? Gente, eu juro para vocês, assim, não é mentira. Em escolas que eu fui diretora, eu fazia saída pedagógica e eu botava todo mundo no ônibus e no metrô. Como assim? As crianças, saída pedagógica no ônibus e no metrô. Não tem ônibus pegando na porta da escola e levando, não. Saída pedagógica tipo excursão, assim. A gente vai ao centro da cidade fazer não sei o quê. Como? De metrô. De metrô. Tu vai comprar... O que os pais achavam? Que eu sou louca, mas eles estavam com os filhos dele lá já sabendo disso, entendeu? Que normal eu não era. O menino nunca tinha andado de metrô na vida. Ele nunca tinha andado de ônibus na vida. É muito triste isso. Porque depois, como é que ele vai para a faculdade quando ele tiver 18 anos? De motorista. Aí não tem grana também para ir, entendeu? A gente sabe que não é assim, que é tipo, Sim. sei lá, 0,001% da população que tem essa possibilidade. O cara tem que aumentar repertório, tem que saber ali, né? Como que funciona. Tipo, é assim, a minha filha mais velha, eu lembro quando ela foi pro 6º ano, que eu fazia ela pegar a van e ir pro curso de inglês sozinha. E as minhas amigas achavam que eu era a pior mãe do mundo, porque eu fazia isso com a Amanda. Que era um absurdo a Amanda ir de van. 3 pontos de van, que ela pegava, van ou ônibus, o que passasse primeiro, para ir no curso de inglês, que era na rua de baixo, assim. Eu podia levar a Amanda? Podia, mas eu não levava. Porque a Amanda tinha que saber pegar um ônibus para ir para o curso. Quando ela estava no 6º ano. O Pedro aqui, quando a gente veio para São Paulo de volta, e que a Amanda queria fazer Unicamp, e aí a gente veio para ela fazer cursinho, porque escola é uma coisa e cursinho é outra, né, gente? Assim, vamos combinar, né? Na minha concepção, escola é para ser escola. Para passar no vestibular, eu tenho cursinho, eu tenho plataforma, eu tenho aplicativo onde o aluno vai estar focado naquilo ali, né? Porque você tem que ter estratégias para passar. E aí, se a escola fica trabalhando só a estratégia para passar no cursinho, ela deixa de ser escola. Passar em prova é uma habilidade, né? É a escola uma tem que habilidade. trabalhar várias habilidades. Exatamente. Então, eu sempre falei isso para os meus filhos. Ninguém aqui tem nenhuma obrigação de sair da escola e passar para lugar nenhum. Depois vocês vão fazer um ano de cursinho. E a gente veio para ela fazer cursinho aqui, porque ela queria Unicamp e passou. E aí, Pedro, vou pegar metrô para ir não sei aonde. Ele se perdia no metrô o tempo todo. Ele demorava 3 vezes o que ele demoraria, porque ele pegava, ia para uma estação, aí ele tinha que ler aquele negócio, aprender, voltar. Tem que fazer, tem que errar, tem que se perder, para depois se achar, entendeu? Isso é forte, hein? Tem que se perder para se achar, né? Tem que se perder para depois se achar. Isso faz parte do nosso... Eu estou falando da minha trajetória de aprendizado. Olha quanta coisa que eu contei para vocês aqui que eu fiz, porque eu queria ir no hackathon. É isso, mas depois eu me achei. Fui a vários hackathons como mentora, adoro ir a hackathon e tal. Mas como é que a gente cria essa possibilidade, sabe? Porque senão a gente não está fazendo nada de diferente, gente. Nada de diferente. E uma das coisas que eu lembro assim que mais me trouxe ambição na minha vida, cara, é essa imagem de você correndo em direção ao ponto de ônibus e falta 100 metros e o ônibus passa. Não é? E aí você tá gritando pra ele e ele não te espera.
Eu não quero precisar mais de pegar ônibus. Eu não quero mais pegar, eu quero mudar de Uber, cara. Esse era o meu sonho. Mas uma coisa que eu queria complementar também, cara, Isso forma caráter. Forma muito, cara. Mas sobre a parte de projetos que você estava falando, né? Eu gosto muito da Escola Aberta aqui de São Paulo, que é a Edilene, que era do Projeto Âncora, hoje toca lá e tal. Eles fazem um modelo super inovador, assim. E uma coisa que eu acho super interessante é que, exatamente como você falou, todos os projetos têm a fase de apresentação, né? Que é na taxonomia você conseguir ensinar aos outros, montar uma aula, mostrar para todo mundo e tudo mais. E eu questionei, falei assim, cara, mas assim, pra tudo que for aprender, tem que fazer uma aula tal, tipo, pô, não dá tempo, né, de você meio que aprender tanta coisa da aula sobre tanta coisa e tal. E ela falou assim, eu acho que o ponto que é mais interessante é que, assim, você não precisa aprender tudo, né, tem muitas coisas que não são, né, tão importantes. Mas o que é muito importante é você desenvolver as habilidades que vêm junto com projetos, né? Que é o pensamento crítico, é você conseguir fazer a pesquisa, é você conseguir apresentar para as pessoas, falar em público, né? Então, que exatamente não é só sobre aprender os conhecimentos, mas também sobre desenvolver as habilidades, que é o que realmente é mais útil para a vida, né? Então... Que é o topo de taxonomia, meio de taxonomia. Se você pega aquela matriz do Enem lá, ela está montada desse jeito. Conhecimento e habilidades. Por isso, ela é uma matriz de competência. Então, quando a gente fala de competência, a gente tem 3 grandes coisas. É o tal do chá, né? É conhecimento, habilidade e atitude. Então, vamos pensar. Para você ter uma competência, tem um exemplo que eu gosto de usar. Dirigir. Dirigir é uma competência. Então, eu sei dirigir. Para eu saber dirigir, eu tenho que ter determinados conhecimentos, determinadas habilidades, e eu tenho que pegar o carro e dirigir. Tem gente que vai lá, tira a carta e não dirige. Faltou o quê? O atitudinal. Ela conseguiu tirar a carta, ela tem as habilidades, mas a atitude faltou. Dirigir à noite é outra matriz de competência. Eu tenho que ter alguns conhecimentos, mas eu já tenho que ter habilidades diferentes, de dirigir de dia e de dirigir à noite. Então, tem gente, por exemplo, que dirige e não dirige à noite. Hoje, eu evito dirigir à noite. Por quê? Eu já não me sinto com as habilidades necessárias, não enxergo direito para dirigir à noite. Então, eu já opto por dirigir de dias. À noite, eu prefiro pegar um Uber, enfim. Minha atitude, eu já não tenho essa competência, porque o meu atitudinal, ele já não é mais o mesmo. Uhum. Dirigir em estrada. Eu amo dirigir em estrada, mas tem gente que não gosta de dirigir em estrada. Eu dirijo onde for na cidade, mas não me pede para dirigir em estrada. É outra competência. Então, quando você está falando disso, é exatamente isso. Quais são os conhecimentos que eu preciso ter para dirigir? Os conhecimentos e as habilidades, para ter a atitude de dirigir. Quais são os conhecimentos e habilidades que eu tenho que ter para dirigir à noite? Quando ela fala isso para você, ela fala assim, então, para esse fim, eu não preciso ter todos esses conhecimentos e nem essas habilidades. Mas aí eu consigo alcançar o quê? Isso aqui, quando eu tenho esse conhecimento. E se a gente traz isso para a gestão, esse final de semana a gente fez um workshop de liderança. Foi a 39ª turma de workshop que a gente fez. Só para gestores escolares essa. Algumas têm professores, mas essa só tinham gestores. E aí a gente falava muito disso, assim, a gente está trazendo para vocês ferramenta de gestão. Mas tem algo que é no atitudinal, que é vocês quererem mudar, que é vocês quererem usar as ferramentas. Então, não adianta o conhecimento, ampliamos o repertório, trouxemos várias coisas, as ferramentas, né, as habilidades de usar as ferramentas, que a gente faz muito... Eles testam as ferramentas ali durante o workshop, a gente divide eles em salas e tal, trabalha muito com metodologia ativa dentro do workshop. E o atitudinal, você quer chegar na escola e fazer isso, mudar? Se você não quiser, você não vai mudar. E aí a gente volta para a cultura, a gente volta para a crença, a gente volta... É meio um jogo, sabe? O tempo todo que você vai, que você volta, que você articula. Sabe aquele cubo mágico, assim? Acho que eu pensei agora no cubo mágico. Você vai fazendo assim, aí uma hora você casa de verde todo, outra hora você casa de vermelho todo, e aquilo ali fica meio desarranjado. Então, você fica ali naquele cubo mágico que tem, para mim, grandes pontos, que são inovação, cultura organizacional, trabalho por indicadores e desenvolvimento de competências. A gente fica pensando o que o estudante tem que aprender. Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, o que o professor tem que aprender? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades? Professor, agora você tem que trabalhar socioemocional com o seu aluno. Alguém trabalhou socioemocional com ele? Não, ele foi formado ali para matemática mesmo, ali, né? Foi o que ele aprendeu mais. Nem pedagogia ele não aprendeu. E aí, agora você vai ter que ser o professor de socioemocional. Você tem que trabalhar aquelas habilidades todas com seus alunos na sala de aula. Tá, eu formei o meu professor para isso. E aí eu vou... que é onde é o meu foco, né? Eu formei o gestor para isso. O meu gestor, ele tem habilidades socioemocionais.
para fazer a gestão daquela escola? Então, uma das argumentações, assim, você falou, né, conhecimento, habilidade, atitude e tal, uma das argumentações, assim, é que, bem, em 2025, o teu repertório de conhecimento ser extremamente vasto se torna menos importante do que em 1900, porque hoje você tem acesso à informação muito rápido a hora que você quiser, né? Que, na verdade, você deveria trabalhar mais as habilidades e a atitude versus o conhecimento em si. E eu acho que o Enem até faz um pouco mais isso, assim, né? Ele não é uma prova que cobra tanto saber um monte de coisa, comparado com a Unicamp, por exemplo, que tua filha fez. Exatamente. A USP está indo para esse caminho agora, né? Porque o mundo, gente, existe uma mudança que ela é no mundo, né? E a gente precisa estar contextualizado com essa mudança. Eu, com 53 anos hoje, sou uma mulher diferente do que a minha mãe era com 53 anos e muito mais diferente ainda do que a minha avó era com 53 anos. E os 53 anos, eles são os mesmos. Mas as pessoas são muito diferentes, né? Entendeu? O tempo passa do mesmo jeito que a gente entende que passa? Não, o tempo está devastando a gente, assim. Quando a gente vê, o tempo já passou. Já passou o tempo. Às vezes a gente fica super ansioso pensando em alguma coisa, tipo, agora, sábado. Hoje é quarta, né? Sábado eu tenho outro show do Teatro Mágico. Olha que alegria, meu coração está em festa, porque tem outro show do Teatro Mágico sábado. Quando eu comprei esse ingresso em dezembro... Nossa, o show é só dia 29 de março. Gente, já é 29 de março. Então, até a nossa noção do tempo, ela é uma noção muito diferente. Assim, os gregos, eles têm uma noção de tempo que eu gosto muito. Eles viam o tempo sob 3 grandes vertentes, né? Eles viam o tempo sobre esse tempo cronos, que a gente conhece, que é o tempo cronológico. É o mês, o ano, as horas, os não sei o quê, beleza. Eles viam o tempo sobre uma perspectiva kairos, que são os blocos de tempo. Então, assim, a adolescência, a fase adulta, o casamento, uma viagem, são tempos em blocos. E eles viam o tempo sobre a perspectiva de íon, que é o tempo da intensidade. Então, outro dia, eu estava com uma amiga que mora no Chile, ela veio para o Brasil com uma outra amiga dela que tem um filhinho pequenininho, o Fed. E aí a gente estava indo para Búzios de carro. E aí o Fed perguntou assim, quanto tempo falta? Ele era a única criança na viagem. Aí a mãe dele respondeu, 1 hora, Fed. Aí ele, 1 hora é muito ou é pouco? Aí a mãe dele ficou sem saber o que responder. Aí eu falei assim para ele, depende. Aí ele ficou olhando assim para mim. Eu falei, depende. 1 hora, vamos pensar assim, você está aqui sentado nesse carro e a gente está esperando para chegar na praia. E falta 1 hora. A gente vai chegar na praia. E aí eu vou dizer assim para você, Fed, eu vou ficar só 1 hora na praia. Ele, aí é pouco. Então, mas para você ficar nesse carro aqui esperando a gente chegar até Búzios, é muito, 1 hora. Então, existe uma noção de tempo complexa hoje. Antigamente, a gente falava, olha, esse mês tem 70 dias. Mentira, hoje nenhum mês tem 70 dias. Porque a nossa sensação é que, tipo, meses de 31 dias sem feriado, ele passou voando. Ele passou voando. É uma noção de tempo que a gente tem. Por quê? Porque o mundo mudou. O tempo Cronos, ele é o mesmo tempo. O tempo Kairos mudou. Se a gente pensar casamento, por exemplo, o tempo Kairos de casamento era uma vida inteira. Felizes para sempre, até que a morte os separe, não era isso? Qual é o tempo Kairos de casamento hoje? Se Deus quiser, vai ser o mesmo para mim, que eu tô casando agora, 19 de abril. Pois é, entendeu? Mas o normal é metade deles não serem, né? Exatamente. Eu fui Mas casada... o meu... Mas vai o ser. meu... É isso. Mas eu fui... Eu fui casada há 20 anos. Gostei muito de ser casada durante 18. Os 2 últimos eu já não queria mais. Mas por quê? Porque eu mudei. Teve uma mudança minha. Aquela pessoa que casou ali, o meu ex-marido, ele é igual ao que ele era. Tanto que ele fez um casamento igual. Tá tudo certo. Quem mudou fui eu. Eu que quero outras coisas, eu que tenho outros objetivos. O meu foco hoje é meu trabalho. Meus filhos estão criados. A Amanda está com 28 anos e o Pedro está com 23. O meu foco sou eu. O meu trabalho, o que eu estou fazendo.
Então, você muda, gente. A gente muda durante a vida. Uma mulher com 53 anos, como a minha avó, ela estava achando que a vida dela tinha acabado. Eu, hoje, com 53 anos, ainda acho que eu tenho um bocado de coisa para fazer, entendeu? Tá no auge aqui do MestreCast, onde aqui o tempo íon é extremamente curto. 1h30 para contar tudo que a gente pode aprender com a Andresa, tá passando num piscar de olhos. Intensidade distorce tempo, né? Intensidade distorce tempo. Entendeu? Então, assim, é tudo isso que a gente precisa levar em conta, sabe? É o olhar do mundo. Assim, eu tô agora... Falei que esse ano eu não ia estudar nada. Não vou estudar, gente. E você já fez uma lista ali de coisas, 50 coisas que você já estudou esse ano, não foi? Estou matriculada no MBA da FAAP, de Cultura Organizacional. Vou começar agora em abril, ver se a pessoa tem juízo. Acabei o MBA ano passado. Entendeu? Porque aí eu vou, cara, mas eu preciso... Andressa, nunca estudou cultura? Estudei, já fui diretora de pessoas e cultura, já implementei, já fiz manual de cultura dentro de uma rede de escola, já não sei o quê, bananana. Cara, mas eu acho que ainda quero saber mais sobre isso. Acho que saber sobre isso ainda vai me ajudar a reorganizar algumas coisas. Então, quando a gente fala para os alunos assim... Não, quando chegar no 6º ano... Meu filho sempre foi bem complicado de querer estudar, né? O Pedro, né? Assim, mas sempre tem um jeito. Agora, com 23 anos, ele está na UFRJ, lindinho, ganhando bolsa de pesquisa. Não, lindinho com 23 anos não, né? Galã, estudioso. 1,87 m. Pô, cabeçudo, Chad. Outro dia ele morreu de rir comigo, que ele joga, né? Ele joga Magic, né? Nossa, eu jogo Magic, vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Ele joga Magic Arena, certeza. Ele tem... Joga Magic, joga... Assim, toda sexta-feira ele jogava aqui na Bazar, lá no Rio ele joga na Red. Toda sexta-feira ele vai jogar. E eu tô acostumada que ele sempre, mãe, tô aqui, não sei o quê. Hoje ele mora com a minha mãe. Tô aqui, já cheguei e tal. E tu, pô, Rio de Janeiro, né? Tu tá sempre com medo, né? Assim. Ele tá estudando o quê? Ciências sociais. Ciências sociais? Pô, se fosse engenharia, eu ia contratar ele. Não brincando. Ciências sociais. Vai jogar Magic. Mas, que doido, ele faz ciências sociais e a bolsa de pesquisa dele, ele trabalha com um software de pesquisa. Ou seja, muito doido. Pedro. Cara, isso é legal, porque eu tenho essa tese que os melhores colaboradores que eu trouxe até hoje eram os que eram bons de jogo, sabia? Ele é muito bom. Que você desenvolve as habilidades que você não desenvolve na escola. Essa é a minha tese. A escola realmente foi difícil. Ele desenvolveu alguma habilidade que não fosse arrumar confusão. E aí ele tava lá jogando e tal. Aí, quando eu vi, parei de trabalhar às 6 horas, eu falei, caraca, o Pedro não me mandou nenhuma mensagem. Hoje nem eu mandei mensagem para ele, foi um dia meio pesado, era sexta-feira. Aí eu falei, Pedro, e aí? Tá tudo bem, filho? Ele visualizou e não respondeu. Pô, eu moro no sítio hoje, né? Eu moro na roça hoje, né? Minha casa é num lugar, uma cidade de 3 mil habitantes. Eu pego 4 quilômetros de estrada de terra para chegar na minha casa, né? E aí, o cara no Rio. Aí o cara visualizou e não me respondeu. E aí comecei, Pedro. Cara, eu fiquei quase 2 horas mandando mensagem e ele não me respondeu. E aí eu surtei. E eu não sou de surtar. Aí eu mandei um recado para a loja e falei, olha só, eu sou a mãe do Pedro. Você pode, por favor, me dizer se ele tá aí? Imagina na loja, né? Aí sabe como ele resolveu? Ele ria pra caramba e falava assim, mãe, a hora que o fulano veio aqui e me disse que a sua mãe tá mandando mensagem para saber como é que você tá, e todo mundo começou a me sacanear, eu falei, gente, olha só, desculpa, eu sou filhinho da mamãe mesmo e lamento, a minha mãe me ama e fica preocupada pra caramba comigo. E, inclusive, a gente tem um grupo, ela e minha irmã, que chama Filhinhos da Mamãe. Então, deixa de ser que eu vou responder minha mãe e tal. Porque ele achou que ele tinha me respondido. Na hora da coisa, ele escreveu e não mandou a mensagem, entendeu? E aí ele causou tudo isso, né? Mas tava falando do Pedro? Por que eu tava falando do Pedro? Agora eu não vou lembrar, não. Agora a gente tá falando... Fui falar do Magic, pronto. Do Magic que a gente se emocionou aqui. Né? Mas vamos entrar aqui numa parte que eu quero entrar, que a gente tá ficando sem tempo já, que eu quero entrar no seu trabalho. Quando você chega uma escola, trouxe a Andresa, fala assim, pô, me ajuda aqui. Bem, eu acho que você já falou que a primeira parte que você faz é que você ajuda eles a construir essa parte de missão, visão e valores. É isso mesmo? Sim. E a partir disso, como que é o processo? O processo, assim, a gente tem ali uma caixa de ferramentas, que eu chamo, né? Mas essas ferramentas, elas são empregadas de acordo com a cultura e a necessidade dessa escola. Então, vamos supor que essa escola precise começar escrevendo descritivos de função. Então, a gente fala, olha, para você resolver esse problema aqui, você precisa ter descritivo de função. O que faz o diretor, o que faz o coordenador, o que faz o orientador. Porque está todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém está cuidando do estratégico da escola. Então, a gente apoia na escrita do descritivo de função. E tem uma coisa que vocês vão gostar, que a gente criou um modelo de descritivo de função baseado no Círculo Dourado do Simon Sinek. Então, a gente faz um exercício de, primeiro, a primeira coisa do descritivo é por que você está aqui, qual é a missão do seu cargo.
e não o que você faz na escola. Então, a gente começa o descritivo pelo porquê. E qual que é a missão do coordenador, do diretor? Do diretor, em geral, garantir a organização e a saúde financeira da escola. Seria diretor pedagógico só do pedagógico, seria diretor geral do geral. Então, ele tem sempre um verbo que é garantir dentro da missão dele. Ele tem que garantir alguma coisa dentro daquela escola. Como ele faz isso, e aí a gente tem vários comos ali, uns 5 comos, e o que ele entrega em cada como. E o porquê da escola desdobra no porquê dos colaboradores, dos funcionários? Então, a gente já construiu alguns círculos dourados em escola, porque quando a gente foi construir missão, visão e valores, a gente não avançava. E aí a gente trouxe o vídeo do Simon Sinek e começou a discutir o porquê. Por que você está aqui? Por que essa escola existe? Porque, principalmente escolas que estão passando por processo de sucessão. E precisam olhar, tá bom, então que escola vai ser essa agora, né? Tipo, meu avô está saindo, minha mãe está saindo, eu estou assumindo, eu preciso dizer para essa comunidade o porquê dessa escola, né? Então, a gente já construiu algumas vezes, antes de fazer missão e visão e valores, a gente teve que fazer o Círculo Dourado. Porque isso não estava mais claro com essa coisa da sucessão, né? Então, ó, já dei uma vertente aí. Pode ser missão, visão e valores. Às vezes, a gente tem que retomar a partir de um outro lugar. A gente também tem um processo de escrita, por exemplo, de pilares pedagógicos. Gente, é uma coisa muito curiosa. Quando você pergunta para a escola assim, ok, quais são os 3 pilares que sustentam a sua proposta pedagógica? Ela não sabe. E o que são os bons pilares aí? Bons pilares poderiam ser criatividade e pensamento científico, por exemplo, é um bom pilar. Como é que eu começo trazendo essa coisa da educação como ciência com a criatividade na educação infantil e com projetos de iniciação científica no ensino médio, por exemplo. Isso alinhava o meu currículo da escola. Olimpíadas e passar no vestibular pode ser um pilar da escola? Pode ser um pilar da escola. Pode ser um pilar da escola. Eu tenho uma escola que é maravilhosa, trabalha por projetos, tem bastante tempo de trabalho por projeto na grade. Ela não é uma escola só por projetos, dessas escolas que eu atendo, que é o Perfil em Salvador. E a gente tem ali, enquanto pilar... Essa escola? É maravilhosa, né? Assim, eu gosto demais do Perfil, assim. Quem que é a gestora lá? É a Zeila. Ah, já conversei com ela. É. E a Zeu, eles têm ali os pilares. Por exemplo, o pilar deles é a sustentabilidade. Eu não vou lembrar de cabeça, gente. É sustentabilidade. E os projetos estão dentro desses pilares, sabe? Então, eu vou escrevendo projetos que estejam dentro desses pilares. E a gente tem as Olimpíadas. Inclusive, tem indicador no painel. Aí a gente pode construir um painel estratégico. A gente sempre constrói um painel estratégico. Tem escolas que esse painel já é bem apurado ali, ele já tem indicadores muito claros e tal. E tem escolas que a gente tem objetivos e tarefas. Tudo bem, ele começa sendo um painel estratégico, né? Então, dentro desse painel, a gente tem lá indicadores de participação de Olimpíadas. O que é um painel? Um painel, a gente usa um modelo que é o BSC, que é o Balance Scorecard. A primeira vez que eu conheci isso foi quando eu estava como diretora do Elvira. E que o meu desafio no Elvira foi fazer com que uma escola de 115 anos fosse reconhecida como uma escola inovadora. E aí a gente ganhou o prêmio da Porvir, ganhou o prêmio do MEC, ganhou o prêmio de escola mais inovadora da América Latina, uma série de coisas. E a gente fez um BSC. O BSC é uma ferramenta que ele está dividido em 4 blocos. Um é financeiro, outro é mercado cliente, processos e aprendizados. Financeiro qual é o resultado que eu quero dessa escola? Matrícula, rematrícula, NPS, todos os resultados que eu quero. Mercado cliente é como é que eu quero ser reconhecida dentro do mercado. E aí eu vou para missão, visão, valores, como é que eu quero ser reconhecida, como é que eu quero que a escola fale, nossa, o Elvira é uma escola inovadora, tal escola é uma escola de resultados de vestibular, tal escola porque quando a gente trabalha lá na Rede Aprendente, a gente tem muito forte um requisito, que é o seguinte, a escola não é concorrente uma da outra, porque as escolas são muito diferentes. E se a gente consegue dizer qual é a nossa diferença, eu não consigo concorrer com a outra mais, eu não concorro mais com a outra. Mas as escolas têm essa mentalidade? De concorrente? Muito. Eu percebo isso. Muito forte, muito forte.
Então, quando eu me entendo que se eu tenho uma proposta muito tradicional e eu tenho uma proposta muito inovadora, eu não vou concorrer, porque a família que vem para cá, ela não vem para cá. Ela quer outro tipo de escola. Agora, se ela não sabe nem o que é isso, o que é aquilo, ela vai negociar preço. Quanto custa a sua mensalidade? Porque eu não consigo ver que tem uma diferença identitária daqui para cá, entendeu? Então, mercado cliente, como é que eu quero ser visto? E aí você trabalha com projeto de marketing, de comunicação, tudo isso. Processos, o que eu preciso escrever? Processos, procedimentos, processo de matrícula, procedimento de troca de fralda. Se eu escrevo um procedimento de troca de fralda e falo assim, quando você for trocar a fralda do bebê, você precisa dizer para ele o que você está fazendo. Isso é muito identitário de uma escola. E esse procedimento fica colado lá no trocador. Então, independente da pessoa que troque a fralda da criança, ela sabe que ela precisa seguir, que ela precisa pedir licença. A criança pode ter 6 meses. Ela tem que pedir licença para trocar a fralda, ela tem que dizer o que ela está fazendo. Isso é procedimento, é muito identitário isso. Escrevo descritivo de função. Então, tudo isso está ali dentro de processos. Quais os processos que eu preciso escrever? E quem que escreve os processos? Aí a gente estava conversando com o Felipe antes, assim, qual é a diferença do que a gente faz? A escola coloca lá, eu quero escrever o processo de inclusão, por exemplo, para poder dizer como é que a gente trabalha com inclusão dentro da escola. Aí tu coloca isso lá no painel. Beleza, tá, mas eu não sei escrever processo. Aí a gente tem uma pessoa dentro da empresa, que é a Larissa, que faz essa escrita de processos. Ela junta as pessoas que participam do processo e fala, como é que vocês fazem? Aí a pessoa começa a dizer, a gente começa assim, o aluno de inclusão faz isso. Aí o outro fala, não é assim não. Ele primeiro vem para cá, depois que vem para lá. Aí a gente já vê que tem... Aí eles já percebem... Cada um faz de um jeito, né? Que precisa organizar. Aí chegam a um consenso, a Lari desenha um fluxograma e um manual de processos. E manda para eles, é isso aqui? Vai ser desse jeito que vai acontecer? Aí a escola, por exemplo, fala, a gente tem um problema que sai uma professora, a outra não sabe o que precisa ser feito. Ou todo mundo gosta mais da professora X e quer que a professora seja a professora do aluno o resto da vida. Vamos escrever currículo? Está faltando um alinhamento curricular. A professora está fazendo na sala de aula a sala de aula dela, não a sala de aula dessa escola. Aí a gente precisa escrever currículo. Aí a gente tem a Amanda que escreve currículo. Que currículo nesse caso? Todas as práticas daquela série, desde do alinhamento com a BNCC, os campos de experiência na educação infantil, as habilidades do fundamental nos iniciais por áreas de conhecimento, tudo que é mais regra, norma, o material didático que aquela escola usa, com quais projetos aquela escola trabalha, qual é a literatura, quais são os processos de leitura escrita dentro daquela escola. Tudo é curricular. As saídas pedagógicas são currículo. Mas eu fiquei confuso aqui. Você falou que todo mundo está gostando muito, quer que o professor seja para a vida inteira. Isso é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, mas acontece que aquele professor, às vezes, ele traz uma identidade dele, que não é uma identidade daquela escola. Então, quando você muda a professora, não existe um alinhamento de como essa escola faz isso, e sim como cada professor faz na sua sala. A escola não tem o jeito dela fazer. Então, quando você vê escolas que são muito referência, você vê que, independente do que elas coloquem como slogan de referência, elas são escolas que isso é muito claro. Ela funciona daquele jeito. Ela não funciona de qualquer jeito. Você fazer tudo, você acaba não fazendo nada, entendeu? Você tem que falar, olha, eu faço isso aqui e fazer aquilo muito bem. Sim, o que eu estou entendendo é que a escola precisa ter uma identidade, precisa dar clareza aos pais, de saberem onde que eles estão colocando os filhos. Isso. O professor ele vai ser muito bom, mas ele tem que estar alinhado com essa visão da escola. É isso. Então, essa escola a gente trabalha assim. Então, eu sou professor de história e dou aula em 4 escolas diferentes. Essa escola aqui não gosta de projeto, é uma escola muito tradicional. Essa escola aqui trabalha por projetos. Eu tenho que trabalhar algum projeto. Essa escola aqui eu tenho que trabalhar um projeto interdisciplinar. Então, eu, como professor, preciso entender e falar assim, não, então eu quero trabalhar nessa escola porque eu adoro trabalhar com projeto. Eu entendo que, para eu poder trabalhar com história, eu gosto de trabalhar com projeto. Não, eu não vou trabalhar nessa escola porque essa escola é muito tradicional e aí eu não vou nem saber o que eu faço aqui para dar aula nessa escola. Mas se não tem isso, acaba que a escola é aquele professor e não é a identidade daquela escola,
entendeu? Pô, mas a escola, bem, as escolas, como você bem sabe, tem um desafio imenso de ter bons professores e tudo mais, né? E os professores têm que balancear várias escolas, são várias culturas diferentes e tal. E aí então fica um tanto quanto desafiador para os dois lados conseguir, pô, a escola fazer com que o professor tenha uma padronização de como que as aulas deveriam acontecer dentre vários professores e para os professores seguir meio que a orientação de cada uma das escolas, assim. Então, como que as escolas conseguem ajudar os professores a ter um trabalho um pouco mais fácil para eles conseguirem fazer Aí a isso? gente vai para a última parte do BSC, que é aprendizados. O que todo mundo que está dentro desse ambiente escolar precisa aprender para conseguir fazer esse planejamento estratégico funcionar. Qual é o tipo de aprendizado que eu tenho que ter? E aí o que eu tenho percebido também, Ale, que é bem interessante, é assim, antigamente se falava assim, tem crenças, né, na escola que são péssimas e que são só crenças, não tem nada de realidade muitas vezes, tá? Não chama os professores de ensino médio para fazer formação porque eles não gostam. Será? Professor de ensino médio não quer saber nada de socioemocional. Será? Será que ele não quer saber minimamente de um projeto que a escola faça de socioemocional com ele, professor? Não é para ele fazer com o aluno, não, é com ele. Que tem acolhimento, que tem escuta. Será que ele não quer? E a gente tem tido experiências de escolas que eu trabalho que são muito tradicionais e que nunca convidaram os professores de ensino médio para determinadas coisas. E que começaram a convidar no ano passado. E quer saber? Eles foram. E, ao final, eles agradeceram pela gestão ter feito aquilo para eles. Por que eles não iam antes? Porque a gente tinha um outro mundo. Onde ele chegava, dava a aula dele, ia embora e o aluno assistia a aula dele. Hoje, o aluno não está assistindo a aula dele. E ele também não está tendo nem saúde mental mais para dar aquela aula. No MestriCast, a gente tem postado os vídeos, os cortes desses episódios, e a gente tem recebido muitos questionamentos dos professores, muitas reclamações também. Então, acho que você traz um pouco dessa criticidade ali que está sendo esse momento de aula do professor ali com os alunos, né? Eles precisam ser cuidados. Todo mundo está precisando ser cuidado. A sociedade está muito difícil, está muito complexa. A gente está com um nível de complexidade, de desafios, que a gente não foi preparado para lidar com esses desafios. Em todas as instâncias, e aí não é só dentro da escola, sabe? É uma coisa que ela é sistêmica. Então, se a gente não consegue abrir esses espaços de aprendizado dentro da escola, que é a quarta parte do BSC, a gente não vai sair do lugar. E, às vezes, esse aprendizado está muito mais no âmbito de habilidades do que de conhecimento. O professor ele tem o conhecimento sobre a área dele, mas ele está precisando desenvolver habilidades. E como é que eu proponho isso dentro da minha escola? Que lugar que eu dou para isso? E aí foi muito interessante que, numa reunião semana passada, uma coordenadora que foi super reativa quando eu trouxe esse tipo de fala lá no início do trabalho, né? Porque tem uma reatividade, porque tem uma dor dela de falar, isso aqui não vai funcionar aqui, isso aí pode funcionar nas outras escolas que você trabalha, mas aqui não vai funcionar. Funciona para todas as escolas, mas na minha... Não vai funcionar. Na minha não. Vai. E aí você demora... Aí você demora um tempo naquela reatividade, né? E aí ela falou, você não sabe. Eu falei, pronto, já vem coisa boa. A gente convidou e eles vieram. E sabe o que aconteceu essa semana? Nunca, nenhum professor do ensino médio, mesmo que ele tivesse aula livre, ele se disponibilizava por substituir um professor do fundamental. Eu entrava na sala, faltou um professor do fundamental. Era como se a gente não estivesse falando com eles. Essa semana, faltou uma professora do fundamental e foram 2 professores do ensino médio substituírem essa professora e eles se ofereceram. Legal. Eu acho que a escola precisa se entender como uma empresa. Acho que muito trabalho que eu faço como fundador, o Ale também, a gente tem a função de garantir a cultura da empresa. No momento em que os professores, coordenadores entendem essa visão, sabe o que a escola quer de fato, você consegue aumentar muito mais esse grau de pertencimento do professor, do educador com a escola. E aí ele vai fazer isso. Ele vai fazer parte, vai dar aula que necessariamente ele não deveria dar, porque o propósito ali é maior, né? É isso. Eu estou aqui, estamos junto, entendeu? Então, a gente precisa ter uma outra visão de sociedade. Só que isso anda muito difícil, porque a sociedade está cada dia mais dividida, né? Assim, ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Ou eu
E eu sempre tenho que me posicionar, né? Eu sempre tenho que... Tem um filósofo catalão que eu gosto muito, que é o Jorge La Roça. Eu quero fazer um episódio só com os filósofos, eu quero aprender, mas eu gosto de aprender sobre filosofia, que eu não aprendi na escola. Desculpa aí. Ele tem um livro que chama Notas sobre a Experiência, o Saber da Experiência, é um texto, né? Então, lá no grupo de pesquisa da UERJ, que eu fiz parte, que é o grupo do professor Walter Corran, ele estava sempre com a gente, que é o Jorge La Roça. E a gente pesquisou durante muitos anos esse conceito de experiência. O que quer dizer experiência, né? E aí, muito resumidamente, assim, experiência é aquilo que te modifica, que te tira do lugar. Que depois que você passa por aquilo, você é diferente do que você era. Então, tem um outro filósofo francês, que é o Marcel Proust, que ele escreveu um livro. E ele fala sobre a experiência de comer uma madeleine, que é aquele biscoitinho, né? E ele fala que quando ele come aquela madeleine, aquilo remete ele à infância, à casa da avó dele. É muito bonita essa parte do livro. Então, isso é uma experiência. Aquilo ali me traz uma experiência de um sentido que é o cheiro, o sabor, que me leva para outro lugar. O La Roça fez um texto que anota sobre a experiência ou saber da experiência. Ele diz, que é brilhante, que todo mundo deveria ler, é um texto rápido, não tem 1 milhão de páginas, até quem não estudou filosofia lê facilmente. Ele fala que a experiência tem alguns inimigos. Acontecer isso com você, de você se colocar disponível a uma experiência, tem alguns inimigos. O primeiro inimigo da experiência é a informação. Então, eu sei sobre isso, eu estou super informado, então eu já sei. Não quero saber nada. Me conta nada, porque eu já estou sabendo. Já estudei, já li, já sei. Outro inimigo da experiência é a opinião. Eu já sei, já li e já tenho a minha opinião. Eu penso isso aqui e acabou. Você pode falar o que quiser que eu estou pensando sobre isso. Outro inimigo da experiência é o tempo. Então, a gente não tem tempo de se dedicar a conversas longas, a cafés, assim, sabe? Não, mas eu vou, mas é por quê? O que eu vou ganhar com esse café? Então, se a gente está vivendo ali... uma sociedade cheia de informação, muitas vezes deturpada, que a gente não sabe nem de onde vem. Aonde todo mundo se acha no direito de emitir a sua opinião e em muitas formas agressivas de emitir opinião. Que não tem nada de contribuir, de nada disso, sabe? E a gente também não tem tempo para nada. Gente, acabou o tempo da experiência. Isso é péssimo. É péssimo. Eu tenho que saber e eu tenho que dizer o que eu acho sobre isso. Eu não posso dizer, eu não acho nada, gente, sobre isso. Não, eu tenho que ter a minha opinião. Se está certo, se está errado, se prende, se solta, sabe? Não é mais a sociedade da experiência. A gente não tem espaço para experiência. E a gente vai cobrando os nossos alunos disso, a gente vai cobrando, sabe? São informações de grupo de WhatsApp de família que estão completamente deturpadas. E aí as pessoas já chegam com aquela ideia pronta daquilo que ela leu e que não era nem a verdade. Então, está muito doente. E se a gente não compreender que existe algo que é maior do que isso, que é a humanidade, onde está a humanidade nisso, né? Aonde está o você compreender que o outro, ele às vezes tem uma crença ali que faz com que ele não aceite, num primeiro momento, uma determinada coisa. Então, eu vivo muito isso no meu dia a dia, de exercício de escuta. Na mentoria, é um baita exercício de escuta. E aí eu estou escutando, assim, e estou escutando sem julgamento, estou escutando querendo entender o que a pessoa está falando, mas a gente não dedica mais tempo a vida da gente a isso, entendeu? Então, quando a gente entra na escola para fazer um trabalho com gestão, ainda mais, existe uma crença forte na gestão que eu tenho que ter todas as respostas. Tudo que alguém vier me perguntar, eu tenho que saber resolver o problema. Não vai saber. É um mundo bunny, é um mundo da complexidade. Você não vai ter todas as respostas. Então, você tem que aprender a trabalhar de maneira mais colaborativa, mais cocriada. Então, você vai mudando ali. Voltamos para a cultura, voltamos o que significa inovação, voltamos o que é a gente, que é o eu e o outro, o eu e o mundo. Se eu não me modifico, eu não vou modificar a minha relação com o outro. Não vou, porque eu sou a mesma pessoa, então eu só vou saber entregar aquilo que está no meu repertório de entrega. Então, o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho muito mais de desenvolvimento de gestores,
com ferramentas que a gente vai trazendo e que a gente vai construindo de maneira colaborativa. Eu não entrego o painel estratégico e falo para o diretor, olha, agora o BSC está aqui, você tem esses 4 grandes blocos, você cria tantos indicadores, tanta macro entrega e coloca isso no seu mês. Mas o cara não vai fazer nada, eu vou passar lá daqui a 2 meses, não vai ter mais painel nenhum. Você tem que acompanhar. Você tem que ir ali, o cara tem uma dúvida. E uma coisa que é muito interessante que é assim, muitas vezes, a gente sempre se coloca à disposição, quando sai do planejamento estratégico geral, eu e a Lari, a gente fala assim, manda mensagem para a gente no particular se você não conseguir fazer, porque a gente pode apoiar você a fazer. Esse é um movimento sempre importante. Não quer dizer que porque a gente falou aquilo naquele tempo para aquelas pessoas, que as pessoas aprenderam. É taxonômico. Para ela poder aplicar aquilo no painel, pode ser que ela precise de 1 hora a mais com a gente para fazer pela primeira vez o painel dela. E isso vai para o professor também. Não é porque eu dei uma formação sobre metodologias ativas que o cara vai chegar na sala de aula dele e vai saber fazer um laboratório rotacional. É só o início, né? É só o início. É base de taxonomia. Eu acho curioso que se você perguntar o que eles acham que eles precisam, eles provavelmente diriam que eles querem o negócio tudo pronto, assim, feito, né? Mas a realidade é que toda escola é diferente e todo mundo tem que entender por que está fazendo aquilo, senão não vai servir para nada e ninguém vai usar, né? Exatamente. Eu queria ter uma outra pergunta que eu queria fazer. Ixi, já deu nosso horário aqui, velho. Temos 2 minutos aqui, então, velho. Tem uma pergunta para fechar? A minha era muito longa aqui, cara. Era a sua. Então vamos lá. Porque eu acho que quando você está numa escola, assim, eu sinto que tem um pouco de confusão da gestão de quem que deveria ter prioridade quando você está fazendo uma otimização, assim, né? Então, sinto que muitas vezes o aluno acaba ficando o último das prioridades, assim, né? Então, tipo, como é que a gente faz a experiência do aluno dentro da escola melhor, assim, né? Primeiro vem a experiência dos professores, porque se os professores saírem, a escola fica ferrada. Depois vem dos pais, porque, pô, os pais meio que decidem quem vai pagar e tudo mais, e o aluno acaba ficando um pouco de canto e tal. Queria ouvir a tua percepção, como que você acha, quem que você acha que a direção, a organização deveria estar priorizando a experiência quando está pensando na estratégia? A gente precisa escutar. A gente escuta pouco. A gente tem muitas crenças, a gente tem muita história dentro da escola, mas a gente tem pouco espaço de escuta. Eu me lembro uma vez, a gente tinha lá X dinheiro do orçamento para fazer obra. E a gente entendeu que a melhor obra que podia ser feita era cobrir a quadra e fazer não sei o que, não sei o que. E a gente estava muito certo disso. Então, a gente já tinha separado lá. Então, eu tinha o NPS, que me dava referência do segmento que eu precisava investir mais naquele momento. Eu tinha a conversa que eu tinha tido com os gestores e a gente falou, vamos fazer a obra da quadra. Eu falei assim, vamos perguntar para os meninos que obra que eles querem. Não, mas a gente vai perguntar como. Eu falei, simples, vamos fazer um forms. A gente chega lá, eles respondem aquele forms, mandam para a gente lê o que eles escreveram e vamos. A obra é para qual segmento? A obra é para o ensino médio e para o fundamental anos finais. Beleza. Então, vamos fazer o forms, a gente manda lá, entraram na sala, falaram, a gente tem uma grana para fazer obra na escola. A obra de julho é uma obra que a gente consegue ter mais tempo para fazer, sempre uma obra boa, porque você fecha a escola ali 30 dias, né? Não chove, porque janeiro chove, né? Então, o que vocês querem que a gente faça a obra? Não demos opções, só perguntamos para eles. Não dissemos, a gente está pensando em fazer a quadra, nada. Mandamos o form. Sabe o que eles queriam que fizesse? Os banheiros. Caraca. Aí sabe o que a gente fez? Os banheiros. Gastou 30% do que a gente ia gastar. Eles voltaram felizes da vida, porque na rotina deles o banheiro incomodava muito eles, por N motivos que eles colocaram lá no formulário. A obra foi muito mais barata, eles ficaram muito mais satisfeitos. E foi ótimo. Legal. A gente pergunta alguma coisa para eles? Não, a gente já entrega tudo pronto, achando que eles não vão saber dizer sobre o que eles querem. Está errado, eles sabem o que eles querem. Eles só não têm espaço para falar. E aí, ou eles se calam e aí falam, não vou falar nada nessa escola mesmo, não sou escutado. Eu faço assembleia. Que bonito. E aí, o que você faz com a assembleia depois? O que você faz? Você escutou? Você foi lá para escutar ou você foi lá para se defender? E eles foram lá para acusar você. O Peter Senge tem um livro que é a minha Bíblia? Minha Bíblia. Chama A Quinta Disciplina, do Peter Senge. Ele fala sobre organizações aprendentes. Por isso, a rede que a gente tem é a rede aprendente, né? Ele fala que nas organizações aprendentes você tem 5 disciplinas, que não é no sentido de disciplinar, é no sentido da constância. Uma é domínio pessoal, a outra é modelo mental, visão compartilhada,
aprendizagem em equipe e visão sistêmica. Na aprendizagem em equipe, eu vou falar só dessa, o Peter Senge propõe espaços de diálogo. Espaços de diálogo, ele tem um requisito que é a pessoa precisa se sentir confortável em falar. Ela precisa se sentir, isso tem muito a ver com filosofia, tá? Quando a gente fala de Matteo Lippmann, que constrói espaços de segurança para ter aulas de filosofia, para ter experiências filosóficas, tem muito a ver com o que o Senge traz. Então, se você faz uma reunião e as pessoas estão na reunião, cada uma querendo botar o seu ponto de vista e se defender, você não tem diálogo, você tem discussão. Tudo bem, a discussão também precisa existir, né? Cada um defender o seu lugar. Mas o que ele propõe são espaços de diálogo. Então, como é que eu me sinto confortável de falar o que eu penso, sem ficar me defendendo, mas sim conseguindo dizer o que eu penso? Então, lá durante a pandemia, a gente tinha um evento todo dia, 5 horas da tarde, no Elvira, que chamava Chá das 5. De 5 às 6, todo dia. Eu abria o link e a gente entrava ali. Quem podia entrar? Quem quisesse. Família, estudante, colaborador, todo mundo podia entrar. Qual era a pauta? A pauta que naquele dia foi mais importante para a gente resolver durante um momento de pandemia. E era um espaço de diálogo. Então, a gente conseguia... Eu não mediava nada, eu estava ali, às vezes, trazia minha pauta, mas era um espaço de escuta do que estava acontecendo aqui, do que estava acontecendo ali. Isso trazia uma aprendizagem em equipe. Então, às vezes, falava, a diretora não faz isso porque ela não quer. Não. Gente, comunicação, transparência, tem que ser um requisito. Transparência é um requisito. Se eu não mostro o meu orçamento de quanto a escola está dando de resultado para a minha equipe de liderança, eles não vão saber se eu posso fazer isso ou aquilo. Aí a professora lá na ponta fica comprando EVA com glitter, que custa 5 vezes mais do que, sei lá, não usar nem EVA, porque eu acho que não devia nem usar EVA, entendeu? Mas ela não tem acesso a isso. Uma vez teve uma professora que falou assim para mim, eu chamei ela para uma reunião de planejamento estratégico, que a gente tinha toda terça-feira, e ela foi. Quando saiu da reunião, 3 dias depois ela me procurou e falou assim, não, eu quero te agradecer. Primeiro, porque eu não sabia o que acontecia nessa reunião. Claro que ela não sabia, ela nunca foi convidada, ela podia imaginar o que ela quisesse. Aí ela falou assim, eu falei, o que você achava que acontecia? Ela falou assim, eu não imaginava que vocês faziam tanta coisa nessa reunião. Aí eu falei, e o que você achava que a gente fazia? Aí ela olhou para mim e falou assim, falavam mal da gente. É claro que ela podia achar isso, ela podia achar o que ela quisesse. Ela nunca participou. E eu escuto isso e ela se sente na liberdade de dizer isso para mim, porque a gente tem essa relação de confiança. E aí ela falou assim, e aí, Andresa, antes dessa reunião, eu achava que a escola era a minha sala de aula. E eu percebi que a escola não é a minha sala de aula, que a minha sala de aula é uma parte dessa escola. Mas que para a gente poder estar lá garantido na sala de aula, vocês, gestores, fazem um monte de coisa. Legal. Agora, se eu não convido ela para esse lugar do diálogo, ela ia estar lá achando que eu ficava 4 horas por semana trancada numa sala, eu e os outros gestores, falando mal do professor. Então, como é que a gente tem uma relação mais transparente? Como é que a gente tem, primeiro, um planejamento estratégico? Porque se eu não tenho um planejamento estratégico, eu não tenho nem isso para contar. Então, você tem lá 3 níveis, o estratégico, tático e operacional. Estratégico, direção e mantenedor. Tático, como é que eu faço esse estratégico funcionar? E operacional, como é que a escola se operacionaliza para isso tudo dar conta disso? Mas eu preciso dizer onde eu quero chegar. Aí a gente volta para outra fala que a gente teve aqui, o Círculo Dourado, do Simon Sinek. Se eu estou sempre nos ok's, sem saber o porquê, eu não sei o estratégico. O estratégico é o porquê. Como eu faço isso é o tático e o que eu entrego é o operacional. Só que eu não sei o porquê, eu fico no quê? No operacional o tempo todo. Andresa, eu acho que eu não olho o aluno. Não chamo ele para esse espaço de diálogo, entendeu? E estou fazendo um monte de coisa, gastando um monte de dinheiro que não está servindo para ele, porque eu não estou escutando ele. Está servindo para ninguém, no fim, é só a própria ideia. Não está servindo para ninguém. Eu acho que esse foi um bom resumo do nosso episódio de hoje. Você conseguiu resumir bem. E eu acho que para os educadores que nos escutaram, que te escutou, ficou muito claro para mim, você à frente da Rede Aprendente, o quanto que você tem essa fome de aprender, é uma grande aprendiz, e eu acho que isso é um grande estímulo, deveria ser uma inspiração para os educadores aumentar o seu repertório, aprender mais, para que se tornem
profissionais melhores dentro da escola, entendendo sua posição ali. Porque no fim do dia, é cada um ali trabalhando para o sucesso da escola, né? E cada um tem o seu papel ali muito bem definido, baseado na visão que a escola traz como o seu papel na sociedade, né? Eu posso dizer com certeza, nesse episódio eu me senti um aprendente. Eu também. Demais. Obrigado, Andresa. Nossa mestre aprendente aí. Muito obrigado, Andresa. Obrigada a vocês, queridos. Pessoal, você que gostou, siga o nosso canal agora e curta esse vídeo. Valeu, pessoal. Beijo, valeu. Valeu.